Você já fez algum voto com Deus? Você cumpriu esse voto? Será que essa prática é bíblica? Ela ainda é válida no Novo Testamento? Nesse vídeo, você vai conhecer os princípios bíblicos sobre o voto e saber o que Jesus falou sobre essa prática. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas faziam diversos tipos de votos com Deus. Um exemplo disso encontramos em Gênesis capítulo 28, onde Jacó promete dar o dízimo se contasse com a presença de Deus em sua jornada. O texto diz assim: fez também Jacó um voto com Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja que o voto não era impossível de ser cumprido por Jacó. Ele foi feito diretamente com Deus, sem necessidade de qualquer intermediário. Os votos eram feitos com frequência nesse período, e por essa razão, encontramos no capítulo 30 de Números várias orientações escritas por Moisés com respeito ao cumprimento de votos a Deus. Um voto feito a Deus não deveria ser considerado levianamente e, portanto, não deveria ser feito precipitadamente. O texto em Deuteronômio 23 diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Em Eclesiastes capítulo 5 diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. No Novo Testamento, em Mateus 5,33, Jesus ensinou que o ideal é não fazermos juramentos ou promessas. O texto diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Em algumas versões diz: os seus votos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ele ainda orienta que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, lá no verso 37. Hoje em dia, algumas pessoas tentam usar votos e promessas para barganhar com Deus, esquecendo-se do sentido original do voto, a consagração e a gratidão a Deus. Caso você faça um acordo com Deus, não o faça com a intenção de forçá-lo a abençoar ainda mais você. Lembre-se de que as bênçãos de Deus, inclusive a salvação, vem pela graça e não por nossos méritos próprios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Tudo o que fazemos em nossa vida cristã deve ser como um agradecimento pela salvação recebida. Com base no que foi exposto, podemos seguir as seguintes orientações. Primeiro, o ideal é de acordo com Mateus 5,33, é não fazermos juramentos, promessas ou votos precipitadamente ou impossíveis de serem cumpridos. Segundo, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Devemos ser honestos em nossa vida e não necessitamos de juramentos. Mateus 5,37. Não necessitamos de votos, pois Cristo já conquistou tudo na cruz, nos dando livre acesso ao Pai. Terceiro, se você fez algum voto a Deus possível de ser cumprido, cumpra-o sem demora. Eclesiastes 5, de 4 a 5. 4. Se você fez um voto a Deus impossível de ser cumprido por causa da sua natureza humana, ou que viola os princípios divinos, arrependa-se e peça perdão a Deus, e não faça isso novamente. 5. Se foi feito um voto precipitado que não esteja em harmonia com os propósitos divinos, é preciso arrepender-se
e confessar o pecado. Um voto é coisa muito séria e não deve ser tratado de maneira leviana. Com isso, concluímos que no Novo Testamento não há necessidade alguma de fazermos voto com Deus para recebermos algo em troca, pois o próprio Senhor Jesus disse: tudo o que pedires em meu nome, eu os concederei. Não estamos mais embaixo da lei, agora vivemos pela graça. Não é um voto ou promessa que vai mudar o coração de Deus. A Bíblia é bem clara que tudo o que conseguirmos será pela graça e não pelas obras, não por nossos méritos, para que ninguém se glorie. Isso é bem claro. Se você fizer um voto com Deus que seja no sentido de consagração, sem querer barganhar com o Criador, quando alguém estabelece que você deve fazer um voto com Deus, isso não tem um fundamento bíblico, pois deixa de ser voto e se torna a vontade de quem estabeleceu o desafio. Pois os votos devem ser voluntários como forma de agradecimento a Deus por todas as coisas que Ele fez e ainda irá fazer na nossa vida. Dependendo das necessidades da igreja, os líderes podem levantar uma oferta alçada, que você pode contribuir por amor à obra ou por gratidão a Deus, mas sem esperar algo em troca, pois com Deus não se barganha.